No lugar mais frio, seco e hostil da Terra, existe algo que não deveria existir. Uma geleira que sangra. Não é tinta, não é uma ilusão de ótica e definitivamente não é sangue humano. Este é um dos maiores mistérios do nosso planeta. O que faz a Antártida sangrar? E o que diabos está vivo lá embaixo? Estamos na geleira Taylor, um dos cantos mais remotos e desolados da Antártida. Imagine um deserto branco infinito, onde o silêncio é tão profundo que chega a doer. E, de repente, do meio de uma parede de gelo com a altura de um prédio de 5 andares, escorre um líquido vermelho escuro, como uma ferida aberta na paisagem. É um contraste brutal. O branco puro do gelo contra o carmesim profundo da água. Em um continente onde quase nada sobrevive, algo pulsa e flui. Quando exploradores viram isso pela primeira vez, em 1911, a reação foi de choque total. Ninguém conseguia entender a origem daquela cor. Era como encontrar um fantasma no deserto de gelo. E por mais de um século, a ciência não teve uma resposta definitiva. As primeiras hipóteses pareciam lógicas. Seriam algas vermelhas, como as que às vezes colorem a neve? Testes foram feitos, e a resposta foi não. Poderia ser alguma contaminação mineral vinda das rochas? Também não batia. Seria um fenômeno óptico? Uma brincadeira da luz? Impossível. A água era fisicamente vermelha. O mistério só se aprofundava. Essa água continuava fluindo, mesmo nas temperaturas mais extremas do inverno antártico, quando tudo deveria estar congelado. E o mais estranho, ela vinha de dentro da geleira, um lugar sem luz solar. Nada ali fazia sentido. A cada nova teoria descartada, as cachoeiras de sangue se tornavam mais enigmáticas, um quebra-cabeça da natureza que ninguém conseguia montar. Até que, finalmente, alguém resolveu olhar não para o gelo, mas para o que estava debaixo dele. E o que encontraram mudou para sempre nossa compreensão sobre os limites da vida. Usando radares capazes de penetrar o gelo, os cientistas mapearam o interior da geleira e fizeram uma descoberta chocante. Escondido sob centenas de metros de gelo, existia um lago. Um corpo de água que ficou aprisionado ali há pelo menos 1,5 milhão de anos, isolado do resto do mundo como uma cápsula do tempo líquida. Uma relíquia da época em que a Antártida talvez não fosse um deserto congelado. Essa água subglacial era diferente de qualquer outra na Terra. Por estar sob uma pressão imensa e por ser extremamente salgada, cerca de 3 vezes mais salgada que a água do oceano, ela não congela, mesmo a temperaturas muito abaixo de zero. Mas o segredo da cor não estava só no sal. Essa água antiga é absurdamente rica em ferro, que ela dissolveu das rochas do subsolo ao longo de milênios. E aqui, a mágica acontece. De vez em quando, uma fissura se abre no gelo e um pouco dessa água antiga consegue escapar. No momento em que ela entra em contato com o oxigênio da nossa atmosfera pela primeira vez em 1 milhão de anos, o ferro oxida. É exatamente o mesmo processo que cria a ferrugem. Então, a Antártida não está sangrando. O gelo está apenas revelando o conteúdo de um mundo antigo e enferrujado. Mistério resolvido? Longe disso. A parte mais impressionante estava por vir. Se esse lago ficou isolado por tanto tempo, sem luz e sem contato com a atmosfera, ele deveria ser um ambiente estéril, completamente sem vida. Era o que todos os cientistas esperavam. Mas, movidos pela curiosidade, eles analisaram amostras daquela água vermelha. E o que encontraram parecia impossível. Estava cheio de vida, pequenos, mas resistentes. Um ecossistema completo de micro-organismos que sobreviveu por eras em condições que, segundo nossos livros, deveriam ser fatais. Pense nisso, um mundo sem luz solar. Então não há fotossíntese. Um mundo sem oxigênio, então a respiração como a conhecemos é impossível. E um isolamento total do resto do planeta.
Como eles sobrevivem? A resposta é tão estranha quanto o próprio lugar. Eles aprenderam a respirar minerais. Em vez de oxigênio, esses micróbios usam o ferro e outros compostos químicos presentes na água para gerar energia. É um metabolismo primitivo, uma forma de vida que parece ter saído diretamente dos primórdios da Terra ou de outro planeta. Não é exagero dizer que, para todos os efeitos, essas formas de vida são quase alienígenas. Elas nos mostram um caminho alternativo para a biologia, um que não depende das regras que governam a vida aqui na superfície. E isso muda absolutamente tudo o que sabemos sobre a vida. A descoberta na geleira Taylor não é apenas uma curiosidade científica, é uma revolução. Ela prova que a vida não precisa de sol, prova que a vida pode prosperar sob quilômetros de gelo, e prova que a vida pode existir em mundos que considerávamos completamente inabitáveis. Imediatamente, os astrônomos e astrobiólogos viraram seus olhos para o céu. Se a vida pode existir em um lago escuro, gelado e sem oxigênio na Terra, por que não em outros lugares do nosso sistema solar? As luas de Júpiter e Saturno, como Europa e Encélado, são mundos cobertos de gelo que escondem vastos oceanos subterrâneos. Até agora, a ideia de vida lá parecia ficção científica, mas as cachoeiras de sangue da Antártida nos deram um modelo real. Elas são a prova de que ambientes assim podem sim abrigar ecossistemas. O mesmo vale para Marte, onde sabemos que existe água congelada sob a superfície. Se existe vida aqui, num ambiente tão extremo, o que mais pode existir lá fora? A Antártida se tornou nosso melhor laboratório para procurar vida extraterrestre. Mas essa descoberta também traz uma responsabilidade gigantesca. Os cientistas são extremamente cuidadosos e evitam perfurar diretamente até o lago subglacial. Por quê? Porque aquele é um ecossistema que permaneceu intocado pela humanidade por mais de 1 milhão de anos. Se enviarmos uma broca para lá, corremos um risco enorme de contaminação. Micróbios da nossa superfície poderiam invadir e destruir aquele mundo antigo. Ou pior ainda, poderíamos libertar algo de lá para o nosso mundo, com consequências totalmente imprevisíveis. Não sabemos o que aconteceria se esse equilíbrio delicado fosse perturbado. Alguns lugares, como esse, simplesmente não querem ser explorados. As cachoeiras de sangue são muito mais do que um fenômeno bonito ou estranho. Elas são um aviso da natureza, nos lembrando que existem forças e mundos que mal começamos a compreender. São uma janela para o passado profundo da Terra, nos mostrando como era a vida antes do oxigênio dominar o planeta. E são um ensaio geral do que podemos encontrar quando finalmente explorarmos os oceanos de outras luas e planetas. A Antártida guarda segredos que talvez ainda não estejamos prontos para entender. O gelo sangra, não porque está morrendo, mas porque está revelando algo que sobreviveu ao impossível. E a parte mais assustadora e ao mesmo tempo mais excitante é que talvez isso seja só o começo. Se você também acredita que os lugares mais proibidos escondem os maiores segredos, inscreva-se no canal. Aqui, até o gelo tem histórias para contar. Obrigado por assistir e até a próxima.